A mensagem de hoje é filhos debaixo do favor de Deus. Provérbios capítulo 3, versículo 4 diz assim: então você terá o favor de Deus e dos homens, e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Há pessoas que trabalham muito, e parece que às vezes elas não desfrutam do fruto do seu trabalho, sabe? Algumas pessoas poderiam até ser feitas, algumas coisas poderiam ser feitas em alguns dias, e tem pessoas em especial que levam meses e talvez anos para se concluir aquilo que poderia ser realizado em apenas alguns dias, dependendo do favor de algumas horas. Alguns parecem talvez trabalhar tanto, fielmente, mas talvez são até diligentes, delicados, dedicados, sabe? Faz com excelência, mas o resultado não é o mesmo. Parece que todo o seu esforço tem sido infrutífero. Pastor, mas será que essa pessoa exercita a fé? Sim, por muitas vezes exercita a fé, é cristão autêntico. Se entrega à oração, mas o seu esforço produz em pouco resultado. E onde está o problema então? Eu creio que o problema está aqui, ó, a falta da bênção ou a falta do favor de Deus. A bênção de Deus é o resultado do seu favor. Deus sempre tem bênçãos poderosas para derramar sobre as nossas vidas. Estar debaixo do favor de Deus, e você vai ouvir muito isso daqui para frente, sabe, irmãos? Significa que as coisas fluem naturalmente. Não precisamos nos esforçar, simplesmente passamos a viver, sabe? As pessoas talvez vão até comentar e fazer alguns comentários, dizendo, nossa, mas na vida do fulano de tal parece que tudo é mais fácil. Nem parece que tem problema, eu sei que todo mundo tem problema. Mas tem pessoas que você olha e admira e fala, meu, o cara põe a mão, a coisa vai. Simplesmente as coisas andam, sabe? Nem trabalha tanto, mas os resultados são enormes. E apesar, meu irmão, de o nosso trabalho às vezes ser falho, a nossa fé ser deficiente, mesmo assim, o fruto dessa pessoa é visível. Repita comigo, eu não preciso de muito esforço ou de uma grande fé. Se eu estiver debaixo do favor de Deus, as coisas vão fluir naturalmente. Sabe quando você olha para essa pessoa e fala, engraçado, tudo para ela parece que dá certo, é impressionante. Contudo, prospera, mas de uma maneira visível. Até sei que tem problema, mas em vista do meu e o dele, ele dá 10-0. Por que acontece isso? Será que ele é mais amado por Deus do que eu? Será que ele tem algo melhor? A oração dele é mais forte? A igreja que ele está é melhor? Amado, quando o favor de Deus entra na equação, você experimenta uma multiplicação sobrenatural. Talvez a pergunta é, mas não estamos todos debaixo do favor de Deus em Cristo? A resposta seria sim e não. Será que todos estão debaixo do mesmo favor de Cristo? Deveria ser sim. E por que acontece não? Porque o favor está sempre sobre nós. O problema é que nem sempre nós permanecemos na posição do favor de Deus. O favor de Deus está sobre todos, mas nem todos permanecem. Nem todos ficam na posição deste favor. E quando nós saímos dessa posição, o que acontece? Nós remamos até muito, mas a praia parece que está tão distante. Se não estamos debaixo do favor, todos os nossos esforços são inúteis. Se nós não estamos debaixo de favor, nós podemos até fazer como Jesus, pegar 5 peixes, sabe? 5 pães e 2 peixinhos, mas eles não vão ser multiplicados. Por que Jesus então ele pega apenas 2 peixes e 5 pães e multiplica para que mais de quase 10.000 pessoas consumiram 2 peixes e 5 pãezinhos? Porque quando nós estamos debaixo do favor, debaixo da bênção, debaixo da graça do Senhor, nós não precisamos fazer esforço nenhum, simplesmente a coisa funciona. A vida normal de um crente, amado,
é uma vida abençoada debaixo do favor de Deus. E a obra normal de um cristão é uma obra abençoada. Esse seria o correto. Esse seria a parte sim da pergunta. Sabe? Se a nossa experiência contradiz isso, devemos então ir ao Senhor e receber luz deles. Por quê? Porque a Bíblia é muito clara quando diz que os nossos filhos são como flecha na mão do guerreiro. E o Senhor é o guerreiro. E os nossos filhos, eles serão atirados, eles serão arremessados, lançados em direção do alvo, e acertará o alvo. Porque essa é a promessa de Deus para nós. Que os seus filhos herdariam todo o alvo que você fez. Meu filho vai ser médico, vai ser próspero, vai ser um grande empresário, vai ser um homem muito inteligente, vai ter uma família abençoada, vai ter um ótimo casamento. Este é o alvo que o pai e a mãe faz. E sabe qual é o alvo de Deus? Prosperar cada vez mais o teu alvo. Mas se você não está debaixo do favor, a tua família também não anda. Eu vou explicar como é estar debaixo do favor de Deus. Sabe, meu irmão? Quando nós erramos o alvo, nós pecamos. Por quê? Porque simplesmente os nossos sonhos foram de água abaixo. Primeiro, José estava debaixo do favor de Deus. Gênesis 39, 21 diz assim: o Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno. Ele deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Evidentemente, amado, estar debaixo do favor de Deus não significa que nós não iremos passar por lutas. Não significa que você não vai passar por algumas dificuldades. Significa o quê? Que mesmo em meio à luta e à dificuldade, o resultado é prosperidade. As escrituras dizem que José estava debaixo do favor de Deus. E mesmo assim, passou por adversidade. Mas eu quero te explicar que cada provação foi como um degrau, sabe? Para que ele pudesse crescer, avançar e chegar aonde Deus queria que ele chegasse. Deus tinha promessa para José, e se você ler o livro, de José, que fala da história de José, você entende o quanta luta ele passou. Foi vendido pelos irmãos, era alguém que os irmãos tinham ciúmes, tinham inveja dele, mas ele continuava acreditando. Por quê? Porque ele estava debaixo do favor. Ele falava o seguinte: eu não vou viver isso porque eu mereço, porque eu sou o filho amado do meu pai. Eu vou viver isso porque ele me amou, e ele então me provou que vai fazer. Deus não daria sonhos a José que não fosse concretizado. Talvez você já teve sonhos, seus sonhos ainda não chegou a uma realidade. Por quê? Porque você saiu debaixo da graça, debaixo do favor. Você tentou andar pelas suas próprias forças, você tentou achar que de alguma forma você merecia. E a Bíblia diz que nós não temos merecimento nenhum, senão a graça de Deus. Nós devemos reagir bem em cada adversidade. E a Bíblia diz que a grande chave do êxodo de José foi isso: não ter mérito algum. Ele foi tentado, ele era jovem, pela mulher do seu patrão, um dos homens mais ricos da cidade. Ele poderia dizer: opa, essa era a bênção que Deus disse para mim, que eu seria próspero. O marido dela, ela não ama ele. Eu sou novo, sou jovem, ela se apaixonou por mim, eu vou aproveitar agora. Vou ficar com a coroa, e aí então eu vou prosperar. Deixa eu te dizer uma coisa: a bênção que Deus prometeu para a tua vida não está ligada a nada que seja errado, ou que seja ligado ao pecado, ou que precisa de um jeitinho brasileiro. Ela vai vir de maneira idônea. José entendeu que aquilo não era bênção. O diabo às vezes ele quer atravessar na frente e diz: pega isso aqui, isso aqui para você vai ser bom. Você está debaixo da graça de Deus, sabe? Quem está debaixo da graça não peca. Mas tem gente que diz: eu pequei, mas e aí? Eu estou debaixo da graça mesmo, eu não vou ser condenado por isso. Quem está debaixo da graça não tem prazer no pecado. José, amado, ele simplesmente anulou aquela situação, sabe? Porque a Bíblia diz que quem está debaixo da graça, o pecado não tem força nele. O que é isso? Debaixo da graça você pode até pecar, porque nós viemos de uma geração pecaminosa, de uma carne pecaminosa, de desejos pecaminosos. Nossa carne não tem nada de bom. Mas estar debaixo da graça é não ter prazer no pecado. É o pecado acontecer como um acidente.
E uma vez que você reconheceu, a Bíblia diz que ele não tem força sobre a tua vida. Mas aquele que diz, eu não vou pecar, e amanhã comete o mesmo pecado, depois amanhã também, e assim sucessivamente, ele não nasceu de novo. Ele continua sendo velho homem. E se ele é o velho homem, ele não está debaixo da graça, ele continua debaixo da lei, debaixo do favor, da justiça própria, e não do favor de Deus. Amado, a Bíblia diz que José foi vendido para trabalhar na casa de um homem rico. Eu sei que não existe o evangelho da prosperidade. Não pregamos o evangelho da prosperidade. Mas é inevitável, amado, saber que não existe prosperidade sem o evangelho. Depois de caluniado, José foi para a cadeia. E lá então, o que ele faz? Ele alcançou novamente o favor de Deus. Como? Ele passou a ser administrador de tudo dentro do cárcere. Foi o gerente do cárcere. Ou seja, mesmo encarcerado, ele tinha suas regalias, ele tinha sua mordomia, porque ele estava debaixo do favor de Deus. Quem está debaixo do favor, tudo na vida dele prospera. A família caminha no trabalho, no ministério, na saúde, na finança. Pode até passar luta, mas o resultado é correto. É dizer, eu não vou me preocupar porque eu estou debaixo do favor de Deus. Quem está debaixo do favor de Deus, tudo que pede, recebe. Jesus diz, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. Porque eu só posso pedir para alguém que eu tenho certeza que tem poder ou condição de me abençoar, sim ou não? Se eu peço a Deus com o coração dizendo eu não mereço, automaticamente eu não recebo, porque eu já declarei que eu não mereço. Nós somos aquilo que nós falamos, sim ou não? Se eu não acredito que Deus possa me dar por conta do erro, por conta do pecado, por conta da falha, por conta disso ou daquilo, então não adianta eu pedir. Mas a Bíblia diz, aqueles que pedem crendo, recebereis. E nós só podemos receber, nós só podemos viver o melhor de Deus, quando verdadeiramente a glória de Deus está dentro de nós. E como que ela está dentro de nós? Crendo. Sim ou não? Tudo isso, amado, é porque ele sabia e declarava a sua fé. Gênesis 39, 21 diz assim, o Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. O favor de Deus não depende da nossa competência. José era um jovem bem competente? Fato, ele era. Mas o favor de Deus não estava porque ele era competente, porque ele era filho de Jacó, porque, sabe, ele era da descendência de Abraão, porque o favor de Deus estava sobre ele. Enquanto seus irmãos se conheciam a mesma palavra de Deus, ficava pecando, errando, aprontando 1001 coisa, porque achava que era jovem, sabe o que acontecia? Ele vivia o favor de Deus. Em momento nenhum, quando ele chega no Egito, o líder dos escravos, do qual era dono dele, porque ele era escravo, falou, olha, quando você estiver diante do faraó, você se prostra. Primeiro que você não é ninguém, você é um escravo. E segundo que ele é o rei desta nação. Quando o faraó chegou, todo se dobrou e ele não se dobrou. Ele diz, eu não me dobro diante de homens, eu só me dobro diante do meu Senhor. Ele poderia dizer, como muito crente diz, perdido por um, perdido por mil. Sabe? Eu estou passando por essa tribulação, fui vendido pelos meus próprios irmãos, fui abandonado pela minha família, que Deus que nada, eu vou curtir a vida, eu vou fazer o que eu quero. Amado, ele tinha um princípio no coração, que era temer ao Senhor, independente da situação da qual ele vivia. Porém, o favor de Deus estava com ele. Nada a ver com a sua capacidade, com a sua honestidade. Algumas vezes nós olhamos para um irmão, e talvez de acordo com a nossa avaliação, amado, nós começamos então a dizer, olha, o resultado desse com certeza vai ser isso, por conta de outros resultados que ele teve. É a mesma coisa quando um time que é campeão, que ganha todas, vai jogar com alguém que perde todas. Você fala, o resultado é 10-0. Porque se jogou com outros times muito mais fortes, ganhou com esse Zé Ninguém, vai. Mas se o favor de Deus estiver com aquele que não teve vitória nenhuma, essa é a tal da zebra que a gente diz nos esportes. Alguém vai olhar para você e vai falar, não é possível, eu não entendo por que você é abençoado. Porque você é bonzinho? Não. Porque você é filho de pastor? Não. Porque você é filho de crente? Não.
Porque você entendeu que estar debaixo do favor é imerecido, mas você está vivendo o melhor de Deus. O fruto, amado, da totalidade, por muitas vezes, ele se torna até desproporcional à sua capacidade. Como explica isso, pastor? É porque a frutificação depende do favor de Deus e não das nossas habilidades. Aquilo que eu vou fazer só vai frutificar quando eu entender, eu sou incapaz, mesmo sendo um profissional na área. Eu só vou prosperar se Ele permitir, se Ele estiver no comando, se Ele estiver fazendo a vontade. Porque se eu começar então a dizer que eu vou prosperar porque eu sei fazer, porque eu quero fazer, porque eu sou o cara, você vai até a metade do caminho e a outra metade você não vai perseverar. Porque tem outros tão cara como você. Tem outros tão bom quanto você. José não era um dos melhores, era um menino, era simples. Mas ele ouvia a voz do Senhor e dizia: Senhor, eu vou fazer a tua vontade, eu amo fazer a tua vontade. E sabe qual é a vontade de Deus para um filho? Que ele acerte o alvo. Salmo 1, versículo 3 diz assim: pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Deixa esse texto no quadro. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Imagina uma árvore, amado, na Caatinga do Nordeste, e esta mesma árvore plantada junto a um rio, ao rio São Francisco, um exemplo. A da Caatinga, talvez as suas raízes tenham que ser muito mais profundas, para que consiga então captar a água que necessita para sobreviver. É possível até que ela se torne até mais forte em questão de um temporal, ela suporta mais porque as suas raízes são profundas. Talvez a que está na beira do rio, pelo fato da terra ser um pouco mais mole e a água mais acessível, ela não tem essa força toda. É normal que algumas árvores perto de rio, elas costumam tombar. Você já viu isso? Elas ficam meio inclinadas, mas elas se adaptam àquele sistema. Então elas criam curvas para continuar no equilíbrio. Mas uma árvore que está plantada junto ao ribeiro de águas, sabe o que a Bíblia diz? Que ela dá o seu fruto no seu tempo. A Bíblia diz assim, Jesus disse: eu sou a água da vida. Se você estiver em mim, fluirá, correrá rios de águas vivas. Então você será plantado debaixo do favor de Deus. Agora, quando eu falo, não, eu dou fruto porque eu faço, eu dou fruto porque eu tenho possibilidade, irmãos, isso é justiça própria. E justiça própria nos afasta da graça do Senhor. As suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Quando nós estamos debaixo do favor, os resultados são sempre surpreendentes. Você é justo, plantado como árvore junto ao rio de águas. E como você está plantado junto ao rio de águas, o rio de água viva, que é Cristo, vai fazer tudo dar certo na tua vida. Nós precisamos entender que se Deus não tiver no negócio, nada caminha. Seguinte, desfrutar do favor é a coisa mais importante em nossa vida. A vontade de Deus, amado, é que todos os seus filhos desfrute desse favor, não uma vez ou de vez em quando, mas continuamente, todos os dias. Mas é triste, amado, ao saber que tem muitas pessoas que permanecem debaixo não da graça, não do favor, mas da justiça própria. Nós devemos viver como criança. De que forma? Saber que a criança não fica preocupada. Hoje de manhã eu usei esse mesmo exemplo. Eu me recordo quando eu era moleque, eu não via a hora de chegar da escola, eu estudava de manhã, para poder brincar. E às vezes eu chegava e minha mãe estava preparando o alimento, e eu dava aquela fugida, né? Hoje em dia não dá mais para criança brincar na rua, mas na minha época dava ainda. Né? Não se tinha tanto carro, tanto perigo como tem hoje. E ficava ali brincando, porque eu tinha certeza que a hora que o rango estivesse pronto, ela ia lá na frente, ia me chamar para que eu pudesse vir comer. E eu vinha correndo, comia correndo, porque eu queria voltar a brincar correndo.
Mas de uma coisa eu tinha certeza, eu não recordo que nenhuma vez eu sentei na guia da calçada e disse: poxa, o país está em crise, o dólar está em alta, só meu pai trabalhando, será que minha mãe vai me chamar para comer hoje? Essa coisa de adulto que não confia em Deus. A Bíblia diz assim: olha para os lírios do campo, que não plantam nem semeiam. Olha para as aves, que todos os dias elas acordam cantando, louvando ao Senhor, porque ela tem certeza que ela vai cumprir o ciclo de vida. Desde que o mundo é mundo, eles estão debaixo do favor de Deus. Imagine você que é filho. Pode uma mãe, um filho pedir pão e ela te dar uma serpente? Não, assim é o Senhor, o vosso Deus. Por que você acha que você tem o seu nome escrito no livro da vida e em qualquer momento, por alguma falha que você tiver, o Senhor vai te deixar de castigo? O Senhor vai dizer que você não vai comer do melhor da terra, que você vai passar por tribulação, que você vai passar por uma enfermidade, que você vai ficar desempregado? Ainda que fique, saiba que aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la. E eu tinha certeza que eu podia voltar. E assim foi todo o ciclo da minha vida. É por isso que eu falo, ser criança é a melhor coisa. Você não se preocupa com nada. Por que não tem juízo? Não tem juízo. Mas por que eu vou me preocupar se eu sei que está tudo certo? Se você pegar um bebê até recém-nascido, ele está acostumado com a mãe, e você pede para a mãe deixar você segurar no colo, dependendo da forma que você pegar essa criança, talvez um pouco mais rápido, mais bruto, ela vai se fechar, ela se assusta. Por quê? Porque ela reconhece o colo da mãe, ela reconhece o colo daquele que tem segurança, e que passa a segurança para ela. Deus nessa noite diz assim para você: reconheça o meu colo, porque sou eu que te dou segurança. Você come, você bebe, você estuda, você trabalha, você tem uma vida que a vida que tem poderia ser melhor, mas você tem porque sou eu que te carrego no colo. Sabe, irmãos, isso é viver debaixo do favor. A criança não fica preocupada: poxa, será que minha mãe gosta de mim? Porque faz 10 minutos, exatamente 9 minutos e 58 segundos, que ela disse que foi buscar a minha mamadeira, mas até agora ela não chegou. Acho que ela não gosta mais de mim. A criança está preocupada com isso? Mas ela sabe, se ela der um gritinho, um choro, vem rápido: não, neném, toma. Deixa eu te dizer uma coisa, você é filho amado. Só que você anda por justiça própria. Você acha que você só recebe se você merecer. Se você merecer, não é favor, é pagamento. Você acha que você trabalhou o mês inteiro, o seu patrão então te paga no final do mês. Ele fez algum favor para você? Não. Você vendeu o seu tempo por um valor X e chegou no final do mês, ao final do seu trabalho você recebe. Agora, naquele mês você não pôde trabalhar por alguma situação, e aí então chegar no final do mês, ele pega o seu salário e te paga cada centavo. Isso é favor, porque você não merecia, você não foi, mas ele, sem ter a obrigação, resolveu fazer o favor. Eu preciso entender, como quero que você entenda, todos nós devemos entender isso, que favor é não merecer, e mesmo assim ele diz que faria por você. Sabe, irmãos, o que pode nos levar então a perder o favor de Deus? Eu creio que Paulo nos dá a resposta em Gálatas capítulo 5, que diz o seguinte: de Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Deixa esse texto aqui. Quando somos desligados, quando nos perdemos, saímos debaixo do favor. Quando nos desligamos de Cristo. Não sei lá fora, mas principalmente no Brasil, nós ouvimos muito isso a vida inteira. Olha, meu filho, faça a tua parte que Deus vai te ajudar. Faça a tua parte que eu te ajudarei. Quantos ouviram isso a vida inteira? Fazer a nossa parte é obrigação. Você tomar banho não está ajudando ninguém, está ajudando você mesmo. Sim ou não? Você ser honesto, isso não é nenhum privilégio, isso é obrigação, sim ou não? Ah, mas sabe o que é, Deus? Eu nunca pequei porque eu nunca matei, eu nunca roubei.
eu sou bom, eu ajudo as pessoas. Isso não tem mérito. Isso seria a nossa obrigação. Sabe o que é ter mérito? É quando você não faz nada disso, mas você confia em Deus e Ele então te dá tudo aquilo que você precisa. De Cristo se desligar. Se desligar como? Não, eu andei 7 quilômetros carregando uma cruz nas costas de joelho e eu cumpri, paguei a minha promessa. Então agora eu tenho certeza que eu vou receber a minha bênção, o meu milagre. Isso é justiça própria. Porque aqui ninguém pagou promessa. Não é verdade? Tem pessoas que às vezes não estão em condição, ou está desempregado, ou fez alguma coisa, deixou de ofertar, deixou de dizimar, mas nem por isso Deus deixou de te abençoar. Porque se Ele te abençoasse por causa disso, não é bênção. Você está comprando, não é graça, é favor merecido, é lei. E ele diz assim, porque algumas pessoas procurou se justificar, eu fiz porque eu mereço, eu sou assim porque eu mereço. É mais ou menos assim, eu sou um jogador de futebol e para que eu continue tendo as mesmas habilidades, eu preciso treinar intensamente. E aí então, quando eu vou para o campo, o meu técnico diz o seguinte, olha, eu estou vendo que você precisa desenvolver um pouco mais, então vai treinar. E aí eu treino, mesmo que eu não vá participar daquele jogo, mas eu tenho o meu salário, porque eu estou fazendo a minha parte. É a mesma coisa do trabalho. Tem gente que acha que quem joga bola é porque ele está brincando o tempo inteiro. Não, parece brincadeira, mas aquilo é trabalho. Não precisava ganhar tanto que nem o Neymar, mas é trabalho. Você está entendendo? Só que ele tem que aproveitar esta fase, porque isso vai acabar. E eu quero te dizer, meu irmão, que você tem esta mesma sensação, que a qualquer momento Deus vai fechar as mãos para você, e que a bênção do Senhor vai fechar, vai acabar. É mentira do diabo, porque você não precisa nem mesmo treinar, basta você viver o melhor de Deus na terra. E viver o melhor é saber, amanhã eu vou deitar, vou acordar, eu vou estar com saúde, eu vou trabalhar, porque esse é meu trabalho, esse é meu dia a dia, mas eu vou ser abençoado. Ainda que lá na empresa todo mundo não seja, mas eu sou, porque eu sou filho, eu sou justo. Deus já me justificou. A graça de Cristo é o favor de Deus sobre nós. Paulo diz que, amado, nós podemos decair dessa graça, sabia? Isso não significa que perdemos a nossa salvação, até mesmo como alguns pensam, que ouve esse texto e acha que cair desta graça é perder a salvação. Não é isso, é cair, é sair debaixo do favor de Deus, sabe? Decair da graça significa sair debaixo do favor do Senhor. É perfeitamente aceitável e possível desligar que algumas pessoas até perdem o favor de Deus, até perdem. Por quê? Porque deixou de permanecer quando começou a fazer algo para merecer a bênção de Deus. Eu pego esse lenço, não precisaria fazer nada, e dizer assim, Daniel, é seu. Você fala, uau, que lenço legal. Preferi o celular do William, mas você está me dando lenço. É. E aí o Daniel aceita, normal. Aí está ele e o William conversando. Ele não percebe que eu estou perto. Fala, que o cara me deu e diz que isso é presente. Como que eu vou me sentir? Eu sou obrigado a dar presente para ele? Nem para ninguém. Se eu dei é porque eu achei graça nele. De certa forma, é meu amigo. De alguma forma eu não fiz para puxar saco. Fiz porque me identifiquei, eu achei que esse lenço parecia com ele, eu acredito que ele precisava. Só que a partir do momento que ele falar assim, olha o que ele me deu, sabe por que ele me deu? Porque vira e mexe, ele pede algum favor, eu faço. Isso é justiça própria. Vira e mexe, ele precisa de mim. Então ele está tentando me agradar, porque ele sabe que sem eu ele não vai para frente. Pastor sabe que se eu não estiver lá em cima cantando, não tem ministério de louvor. A igreja não anda. O negócio não vai. O meu líder de célula confia em mim e está sempre comigo, porque ele sabe que na hora que ele mais precisa, é na minha casa que ele chama, é o meu celular que ele toca. Isso é justiça própria. Saiba que ninguém precisa de ninguém e de nada, senão o favor de Deus.
E quando nós achamos que nós temos alguma coisa da parte de Deus, porque você é espiritual, porque você orou demais, jejuou demais, pastor, eu sou abençoado porque todo final de semana eu estou no monte. Deixa eu te dizer uma coisa, monte não legaliza nada, porque você orar no monte, lá debaixo no metrô, ou aqui na rua, para Deus é a mesma coisa, porque Ele está numa plenitude, e Ele está dentro de você. Tem gente que acha que porque foi para o monte, sabe, porque é batizado nas águas, porque ora em línguas, porque é pastor, porque é missionário, porque é isso, porque é aquilo, acha que isso o qualifica. Ninguém está qualificado em nada. Nós só temos a bênção porque Ele é bom, e Ele resolveu morar dentro de você. Só que a maneira que nós saímos debaixo da graça, debaixo do favor de Deus, é quando nós entramos na justiça própria, que é o natural do ser humano, é lei. Eu fiz, eu tenho que receber. Alguém bateu no meu carro, ele vai ter que pagar. Isso é lei. E o que seria a graça? Dizer, não, querido, fique em paz. Está desempregado? Pode deixar. Assume o seu compromisso, eu assumo o meu. Maior é Deus. Isso é graça. Alguém vai olhar para você e falar, você é bobo. Não, não sou bobo. Eu tenho o coração de Cristo. Eu tenho o coração de Deus. Há uma justiça na lei, uma justificativa talvez na fé. Tem gente que acha, mas eu tenho fé, então tem que acontecer. É claro que a fé, amado, ela move montanhas. A Bíblia diz que o justo que vive na fé, ele crê na justiça que ele não consegue ver, que ele não consegue entender, mas que procede de Cristo. É claro que nós devemos entender que a fé move todas as coisas. Agora, se eu tiver fé da seguinte forma, olha, eu tenho fé que eu tenho uma doença que o médico mandou ir para casa, porque não tem cura, mas eu tenho fé que vai ser curada. Daqui a pouco eu falo, não, mas eu estou com problema no pulmão porque eu fumei 20 anos. Então, se os exames dizem que meu pulmão está preto, não é porque o médico não quis enxergar, porque realmente ele está preto. Você começou a entender que você já começou a causar justiça própria? Você começou a trazer a lei dizendo assim, não, então a lei, a resposta disso é isso, e começamos a aceitar desta forma. É a hora que nós decaímos da graça, quando nós vivemos segundo a lei. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe quando Jesus esteve lá para ressuscitar Lázaro? Você sabe por que ele chamou o nome de Lázaro? Porque se ele não chamasse o nome de Lázaro, na hora que ele falasse assim, sai para fora, todos aqueles defuntos que estavam lá, iriam ressuscitar, porque a palavra dele é ordem. Ele teve que dizer, Lázaro, ou seja, é com você, é direcional, que eu estou dizendo, sai para fora. Porque senão, amado, se ele chega se fosse no caso o cemitério de Diadema, aquele monte de apartamento, e Jesus chegasse ali e dizia, mortos, sai para fora, seria pior que o filme Sexta-feira 13. Nem sei se os mortos vivos na Sexta-feira 13, né? O pastor está por fora. Nem sei se tem mortos vivos, mas tudo bem, você entendeu, né? Parecia aquele clipe do Michael Jackson, Thriller. A diferença é que eles não estariam com o olho caindo, parecendo, né? Filme de terror, mas seriam todos restaurados. Mas Jesus, ele chamou pelo nome de Lázaro, tanto quanto ele chamou você pelo teu nome. E ele te diz, sai para fora, viva uma nova vida. Aí você fica dentro da tumba, se rolando, dizendo, não mereço, eu pequei, eu errei, eu falhei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então se eu estou passando por isso, então é porque eu estou colhendo aquilo que eu plantei. Meu irmão, quanta coisa errada você plantou nessa vida. Se você fosse colher tudo que você plantou, misericórdia da tua vida. Sim ou não? Eu fumei muitos anos na minha vida, muitos anos, e meu pulmão é limpinho. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, quando entrou em mim, ele fez uma faxina total. Eu merecia? Não. Eu provoquei. Mas o Senhor diz, não viva debaixo da lei ou do merecimento. Viva debaixo do favor. Você não merece, mas eu vou te abençoar. Justiça própria. Acompanha comigo no quadro. Sempre pensamos que a falta de favor está relacionado com o pecado. Mas o Senhor não se intimida diante do pecado. Sabemos que apenas os pecadores recebem o milagre do Senhor.
A palavra de Deus condena o pecado, mas precisamos admitir que o pecado não foi impedimento para que as pessoas recebessem o milagre de Jesus. Dá uma paradinha aqui. A maioria da pessoa que você conversar fala: não, pastor, eu não fui abençoado porque eu pequei. Olha, eu estava indo na igreja normal, fui para o encontro, desci as águas do batismo, fui batizado com o Espírito Santo, estava uma bênção. E aí, sei lá, voltei, um amigo veio, me chamou, vamos lá fumar um, e eu fui, fumei 1, 2, 5, 15. Parecia uma chaminé. E aí, logo em seguida, aconteceu tal coisa, o que eu fiz? Eu me bloqueei, eu falei: não, eu não sou digno de ir para a igreja. Não sou digno, semana que vem é Santa Ceia. Como é que eu vou tomar Santa Ceia sendo que eu pequei? Quando Judas traiu Jesus, ele já tinha pecado, vendido ele? Sim ou não? E ele não estava lá tomando a ceia? Ah, mas era Judas então. Jesus poderia dizer: Judas infeliz, todo mundo vai tomar ceia, menos você, condenado. Você vai ficar aí do lado de fora. Depois eu te explico para os outros por quê. Isso é um traíra. Isso é falso. Isso é um nojento. Ele vai me trair. Ele me vendeu por 30 moedas. Não podia ser pelo menos um pouquinho mais caro. Não, irmãos. A ceia nos faz trazer a comunhão. A ceia nos traz de volta. É na hora da ceia que você diz: eu me arrependo. Você não precisa estar puro para poder tomar ceia. A Bíblia diz que Jesus, ele fazia com que o povo comesse do pão e da carne, que representava a carne, o pão, bebesse do vinho, que representava o suco, né, e o sangue dele, para que pudesse ter parte com ele. Perceba que nenhuma vez a Bíblia cita que quando Jesus foi realizar algum milagre, ele primeiro falou para a pessoa: confessa teus pecados. Ele falou isso. A mulher adúltera, ela foi pegada num ato de adultério, ainda que Jesus não soubesse de nada, não tinha como. Se aquela condenação era porque ela estava em ato de adultério, ele falou alguma coisa? Ele disse o que para ela? Mulher, alguém te condenou? Não, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Será que ela nunca mais pecou? Eu acredito, constrangida diante do Senhor, esse pecado ela não cometeu. Mas e outros pecados? Eu cometi o pecado de falar que a pessoa não estava, sendo que a pessoa estava no telefone. É pecado tanto quanto o pecado de adultério? Não, pastor, adultério é mais. Quem falou? Pecado é pecado. Eu roubei 1 centavo do Daniel, o William foi e roubou 1 milhão. Muito dinheiro você tem, hein, Dani? Quem roubou mais? O William. Mas o meu pecado é maior ou menor do que o dele, porque foi 1 centavo? É igual. É claro que a Bíblia fala do pecado contra o corpo. Não estamos entrando no mérito da questão. Mas eu quero te dizer que para Ele te abençoar, independe do pecado. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Tem gente que fala: ah, pastor, acho que lá na minha igreja não vai ter avivamento não, porque os irmãos lá, meu Deus, só a graça, não entendeu o propósito da graça ainda, vive cometendo pecado. Deixa eu te dizer uma coisa: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Continuando, justiça própria é quando você acha que fez algo para merecer o que está recebendo. Justiça própria anula a graça. Continua no quadro. Quando temos justiça própria, nós decaímos da graça e saímos debaixo do favor. A justiça própria é uma forma de dizer que não precisamos da obra de Cristo, que podemos ser aprovados por Deus por nossos próprios méritos. Cada vez que nos justificamos, perdemos a justiça que vem de Cristo. O motivo que procurarmos sempre ter a razão e ficarmos sempre magoados com o outro é porque pensamos que temos alguma justiça em nós mesmos. Sabe, quando você acha que você tem que ficar magoado com a outra pessoa porque ela te fez alguma coisa, mas você se acha que está certo. Você acha que você está certo, isso é justiça própria. E talvez depois que você vai atrás e percebe que quem era o errado é você, aí a história muda. Não é assim? Entenda uma coisa, irmãos. Nós não temos nada em nós que Deus aplaude. Nada. Mas então o que o pastor diz em relação a Jó? Então,
Por quê? Porque ele disse a Satanás: tem visto meu servo Jó, homem íntegro e fiel? Confiava em Deus, mas Jó foi um dos homens que mais cometeu justiça própria. Sabe o que Jó fazia? Sacrificava animal aos seus filhos, porque eles estavam na época da lei, dizendo: Senhor, estou oferecendo esse sacrifício aqui, vai que o meu filho peca. Então já está aqui. A mesma coisa assim, eu vou comprar esse remédio aqui, sabe, para o coração, porque vai que eu tenho um problema de coração, já começo a tomar agora. Essa justiça própria vai fazer o quê? Vai melhorar? Pelo contrário, se ele não tinha problema, ele vai passar a ter. Quando nós cometemos justiça própria, amado, é porque nós queremos receber algo pelas nossas próprias forças, como os homens faziam no passado. Na época da lei, quando Jesus cura aquele coxo, 38 anos, diante do poço, né? No mover das águas. Quando ele é curado, o Senhor Jesus fala: agora pega a tua esteira e vai embora. Ele pega a esteira e sai andando. No meio do caminho ele encontra alguém que praticava a justiça própria, que eram os fariseus. Em vez de olhar para ele e falar: parabéns, glória a Deus, você foi curado. 38 anos sofrendo, agora eu estou vendo você andando, que bênção. Mas sabe o que ele falou? Por que você está carregando a esteira? Você não sabe que hoje é sábado? E sábado não pode fazer nada? Quer dizer, o sábado era maior, a lei era maior do que a graça. E às vezes você comete isso, porque o teu pecado, o teu erro, aquilo que você deveria produzir e não produz, você acha que a bênção é muita coisa para você. Em Cristo nós não somos mais pecadores, mas precisamos reconhecer que ainda que temos a nossa carne, alguma coisa que habita em nós, não há bem nenhum. Como assim, pastor? Eu não sou mais pecador? Não é. Se você nasceu de novo, você pode até cometer o pecado como um acidente, mas o pecado já não tem mais prazer. Exemplo, vou te dar um exemplo simples. Você se converteu, nunca mais foi numa balada. Um dia, sei lá, por alguém falou assim: olha, o aniversário do Daniel, hoje é o Daniel, vai ser na balada. Você fala: meu Deus, mas Daniel é meu irmão gêmeos, não posso deixar de ir. Mas eu sou crente, começa a justiça própria aí. Não deveria, mas é melhor você ganhar o Daniel indo do que você ficar. Está entendendo? Quando chega lá, você fala assim: ah, mas eu tenho medo de chegar lá e, sabe, cair na balada. Mas você foi com uma segurança: Senhor, eu sei que o Senhor é comigo. Quando chegou lá, você percebeu que aquele ambiente não te favorece mais. Você já esteve em algum lugar em que você diz assim: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu gostava tanto disso daqui, agora eu não gosto mais. Porque alguém falou para você não gostar? Não, porque o Espírito Santo te tirou. Isso prova que você nasceu de novo. Isso prova que as coisas velhas passaram. Porque se você chegasse lá e sentisse o mesmo prazer que você sentiu antes, você não está debaixo do favor, você não está debaixo da graça. Sabe, irmãos? É isso que nós então entendemos. Que tem coisas que passam na vida. Que tem coisas que é tempo de deixar para trás. Então este pecado não tem mais poder sobre a tua vida. Precisamos rejeitar toda a justiça que procede da lei. Por quê? Porque ela é segundo a carne. Sabia que a lei que traz a condenação do pecado? Exemplo, todo dia você pega esse jarro de flor, tira daqui, põe aqui, naturalmente. Vamos dizer que isso é pecado, mas você não sabia. A partir do momento que você sabe que a lei diz que isso é errado, que isso é pecado, a hora que você fizer, você vai ser julgado pela lei, pela carne, porque toda a lei veio da carne do homem. É a condenação. Enquanto você não sabia, nós precisamos entender que, enquanto você não sabe, você estava na graça. A partir do momento que você começou a saber que é a lei que foi implantada, você está debaixo de condenação. Tem gente que diz assim: pastor, então quer dizer que se eu for pregar para os índios, eles agora vão saber que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e se eles não aceitarem, eles vão para o inferno por causa disso? Isso seria lei. A graça diz o seguinte, que todo aquele que vier ao Senhor de maneira nenhuma, ele lançaria fora. Condenados eles já estavam, porque a Bíblia diz que todos pecaram, todos foram afastados. Mas ele é índio, e daí? Ele podia ser índio, ele podia ser búlgaro, ele podia ser chinês, ele poderia ser qualquer situação. A lei diz que para a vida do homem,
por conta de não ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador, todos são condenados ao inferno. E quando nós aceitamos Jesus, nós somos salvos. Salvo do quê? Do inferno. E se você não vai morar no inferno, você vai morar onde? No paraíso com Cristo. E quem vai morar no reino? Aqueles que fazem a obra do Senhor. Então não basta ser salvo, você precisa querer adquirir o reino. E o reino é aqueles que vão reinar com Cristo 1000 anos. Em verdade, amado, é verdade que nós assumimos que temos pecado. Mas sabe uma coisa que é interessante? Você nunca assume que na sua carne não há nada bom. Sempre pensamos que há algo de bom em nós. E por causa disso nós somos abençoados. Mas a Bíblia diz que não há nada bom na nossa carne. Somente podemos ser abençoados por causa da obra de Cristo. Não é porque você é bonzinho. Nossa justiça própria, através dela, nós perdemos o favor. Não há nada de bom em nós. Acompanha comigo no quadro. Sempre que pensamos que somos parcialmente bons e que há alguma parte boa em nós, somos desqualificados para o favor. Olha o que diz, preste muita atenção no que eu vou ler agora sobre Levítico 13 e você vai entender o que eu quero te dizer. Levítico 13, lemos sobre a lei da lepra. Se uma pessoa tivesse lepra na cabeça, ela era considerada mais alto. Se ela tivesse na barba, ela era? Se ela tivesse numa queimadura, ou talvez essa lepra numa ferida, ela era? Mas se a lepra estivesse no corpo inteiro, ela era declarada? Gosto do evangelho por conta disso. Sabe, irmãos? Se ela tivesse um pontinho só aqui, a lepra, ela era impura, mesmo que ela escondesse. A Bíblia diz que é impuro. Por quê? Porque quem tem um pontinho diz, não, mas é só isso aqui, ó. O resto está normal. Não é assim que nós somos? Porque achamos que nós tem alguma coisa de bom e não tem. Mas é só na barba, o cabelo cobre. É na cabeça, meu cabelo é grande, cobriu. Mas você é leproso. É a história do pecado, o pecadinho de 1 centavo por roubar. E roubar 1 milhão é a mesma coisa. Mas a Bíblia diz que quando a pessoa tinha lepra no corpo inteiro, então ela era considerada qualificada para ser pura. Quando você reconhece que você não tem nada de bom, que o bom é Deus, que você não é perfeito coisa nenhuma, que você é pecador, leproso, você é restaurado e purificado pelo sangue do Cordeiro. Olha o que Pedro fez, o Senhor queria lavar os pés, ele falou, não, pelo amor de Deus, que é isso? Vai lavar meu pé? O Senhor disse, se eu não lavar o seu pé, que é apenas uma parte do teu corpo, você não tem parte comigo. Ele disse, então, se quiser me dar banho, pode lavar o corpo inteiro. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós reconhecemos que tem algo de bom em nós, porque tem gente que sabe, atua na justiça própria por causa disso. Nossa, irmão, que bênção, não é bênção nada, eu oro, eu jejuo. O meu devocional começa às 4 horas da manhã, termina às 4 horas da tarde. Você acha que eu sou abençoado por quê? Você perdeu a bênção. Porque você não é abençoado, Deus não te abençoa pela quantidade de oração que você faz, pela quantidade de jejum que você faz, pela quantidade de vezes que você vem na igreja. Ele te abençoa porque você entendeu que está debaixo do favor, e estar debaixo do favor é ser filho, e filho não se preocupa, porque ele sabe que o pai vai dar um jeito. Amém? Em outras palavras, quando reconhecemos que não há nada de bom em nossa carne, somos qualificados para o favor. Até mesmo, amado, até mesmo quando estamos de joelho, confessando o nosso pecado, tem gente que até pensa, nossa, até que eu não sou tão mal assim, né? Sou tão pecador assim, estou até quebrantado, estou até confessando, sabe, o meu pecado. Isso é justiça própria, não há nada de bom em você. Em João 15, quando Cristo fala de permanecer nele ou não, ele não está falando de perder a salvação, mas de perder a posição do favor. Em 2 Coríntios 6:1, Paulo exorta os irmãos a não receberem, não receberem a graça de Deus em vão. Mas como isso acontece, pastor? Para responder essa pergunta, vamos ler esse texto que fala sobre isso. 2 Coríntios 5:21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Eu citei esse exemplo de manhã.
Vamos pegar o Daniel, que hoje ele é o exemplo. Daniel é encarregado na empresa. Só que ele não sabe fazer nada. Nada. Ele só sabe assinar lá, dizendo vai, volta, faltou, veio. E ele ganha 10 vezes mais do que o William. Tadinho do William. Hoje o William é o preto, né? E aí o William começa então a se revoltar. Só que o William não sabe que o Daniel é meu primo, que sou o dono da empresa. Ou meu filho. Eu falei, Daniel, não fala nada para ninguém, para que não haja nenhum problema. Daniel, agora vai defamar o Daniel. Semi-analfabeto. Mal sabe escrever, não sabe nem mexer numa calculadora e ganha 10 mil reais. E o William que vai, que mexe na máquina, que lava todo o setor, que faz isso, que faz aquilo, sabe? Ele ganha 1.000. Aí o William fala assim, poxa, mas... Chega o patrão e fala, ó, sabe todo aquele serviço quem faz? Quem faz sou eu, não é o Daniel. O Daniel não sabe fazer nada. E fala, tentando cometer justiça própria, dizendo, eu vou chegar direto no homem, quando eu falar que o Daniel não faz nada, ele vai mandar o Daniel e vai me colocar no lugar, porque eu sou o cara. Em mim tem qualidade, estudei para isso, sou bom. E ele vai ver que eu sou bom. Aí ele vai olhar para o William e falar, então, ele é tudo isso porque ele é meu filho. Ele não apenas recebe 10 mil reais, mas se ele não vier trabalhar, ele recebe da mesma forma, porque ele está debaixo do meu favor. Agora você acabou de perder o seu. Porque equipe é quando todos falam a mesma linguagem, independente de quem tem mais poder, quem tem menos, quem avança, quem não avança. Você não tem o espírito de equipe. Passa no RH e acerte suas contas. Você está entendendo? Não adianta ninguém querer puxar seu tapete, meu irmão. A Bíblia diz que Cristo se fez pecado, não pecador, porque ele nunca pecou. Mas ele se fez pecado, ele assumiu a dívida para dizer, você é justo agora, você é salvo agora, você é curado agora, e ninguém lançará a mão de ti, porque você tem o meu aval. E é nesse favor que nós temos que andar e viver. Para de dizer que você é coitado, ou então achar que você é demais, sabe? 2 Coríntios 6,1 diz assim, e nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a quem não recebeis em vão a graça de Deus. Para de receber a graça de Deus em vão. Deus te abençoa e você joga fora. Acompanha comigo no quadro. Essa é a graça que recebemos. Cristo se tornou a nossa justiça. Se todavia entendemos a graça, mas ainda confiamos em nossa justiça própria, nós tornamos vã a graça e saímos debaixo do favor. Nós entrando debaixo do favor, quando declaramos ousadamente, repita isso, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Nunca pense, amado, que a bênção é pelo seu merecimento. Nunca se glorie dizendo que cumpriu as condições para ser abençoado. Nunca pense que você merece a bênção. Quando agimos assim, saímos do favor. Mas devemos sempre declarar que tudo é por causa da justiça de Cristo. Tudo foi por Ele, foi Ele que fez. Sabe? Eu vi um vídeo que anda circulando no WhatsApp, no Facebook, não sei direito como que é, talvez você já tenha visto, de uma moça que parece que ela estava tentando uma bolsa, numa faculdade, e a mãe dela lavava roupa para isso. Quantas histórias a gente não tem visto assim? O cara é médico, um dos melhores médicos, você olha para ele, não é nada. Não vai longe, pastor Daniel Lara, você vê, a mãe dele é muito simples. Simples de tudo. Mas que ralou a vida inteira para que ele passasse na faculdade de medicina de Belo Horizonte. Se não foi em primeiro, foi em segundo lugar. Talvez trabalhando em casa de família. Sabe, irmãos? Toda a honra não é dele, é dela. Toda a honra que você vai ser abençoado, próspero, não é sua, é de Cristo.
Foi Ele que venceu todo o inferno para que você pudesse ser vencedor. Então para de dizer que você é inteligente, para de dizer que você é o cara, para de dizer que você é alguma coisa, porque até onde você está, alguém precisou fazer. No mundo espiritual foi Cristo que fez, e você apenas disse: Senhor, eu reconheço, a partir de agora, toda honra, toda glória seja dada a Ti, toda honra, toda glória seja dada a Ti, toda honra, toda glória seja dada a Ti, e não a mim. Eu não tenho nada, na minha carne não tem mérito algum, tudo foi feito por Ele, para Ele, e sem Ele nada do que existe existiria. Romanos 11:6, Paulo diz: não pode existir mérito de obra e mérito da graça. As duas coisas estão separadas completamente, amado. Há um problema sério aqui, pois com muitas facilidades nós achamos que fizemos algo de bom, sabe? Sempre que recebemos algum favor, também, você viu? Aposto que quando eu estava vindo hoje, né, tinha dinheiro nenhum, estava duro, eu falei: Deus, me abençoa, porque eu não tenho dinheiro para voltar para casa. Talvez se eu chegar no meio do caminho, a gasolina vai acabar, e como é que eu vou fazer? Aí você para no farol, e vem aquele molequinho e fala: tio, você tem uma moeda para me dar? Aí você olha aquele R$1, que você fala: meu Deus, eu poderia comprar um pãozinho na hora do almoço. Mas você é tocado para dar. Você deu. Vai embora em paz, confiante no Senhor, debaixo do favor. Na volta alguma coisa acontece e você recebe um valor imerecido. Você não merecia, mas está lá na tua conta, alguém te pagou. Aí você fala, aí o diabo fala assim: lembra de R$1? Lembro. Lembra daquele favor que você fez para aquele garotinho na rua? Porque você fez aquilo, Deus te abençoou. Isso é mentira do diabo. Deus te abençoa porque Ele te ama, porque Ele é bênção na tua vida. Porque se fosse por aquilo, agora todo dia você saía distribuindo nota de R$1. E às vezes a pessoa enche o coração e ainda vai testemunhar um testemunho desse, dizendo: irmão, eu dei uma moeda de R$1 e Deus então me deu R$100 naquele dia. Não faça isso, porque você está apenas pagando, Deus estaria pagando um favor que você fez. Isso é justiça própria. O que eu devo fazer? Então não deveria dar R$1 para o menino? Você deveria dar 1, 10, 20, 50. No outro dia passar lá, ver que ele estava sem roupa, doar roupa para ele. Isso não é mérito nenhum. Isso não te qualifica em nada. Isso só vai te qualificar se você tem obras. E a Bíblia diz que naquele dia, sabe, o Senhor Jesus disse: um copo de água você deu para um dos meus pequeninos, o Senhor vai te honrar com galardão. Galardão é para quem vai receber obras, quem vai atuar no reino. Quem não tem reino, quem não tem obras ministeriais, não vai ter reino. Então tudo vai ser em vão. Por isso que a nossa obra é nada. Não ache que você é abençoado porque você ora, porque você jejua, porque você é crente. Saiba que você é filho, e pelo fato de você ser filho, você já é abençoado. Mas não viva debaixo do favor, o favor merecido que é a lei, que é a justiça própria. Viva debaixo do favor imerecido. Eu não mereço, mas Ele resolveu me amar. Quando você acha que você é melhor que seu chefe, melhor que seu vizinho, talvez o líder da sua célula não é tão bom quanto você, você já caiu debaixo do favor, já saiu. Sabe por quê, irmão? Ele pode não ser tão bom quanto você, mas ele é o líder. A história do encarregado e do peão. Está entendendo? E sabe quando você vai chegar no lugar dele? Se continuar assim? Nunca. Porque Deus não dá asa à cobra, não. Se dá é para ela cair direto na fogueira. Eu tenho que entender, se Deus me colocou para estar com esta pessoa, é porque eu tenho algo para aprender com ela. Mas pastor, como assim? Eu tenho 60 anos, a pessoa tem 20 então. Talvez na sua infância, na sua adolescência ou na sua juventude, você não aprendeu o que agora ele tem para te ensinar. Talvez ele não tenha todo o entendimento e experiência de vida, mas ele tem um chamado que é maior do que todo o meu conhecimento. Sabe, meu irmão? Não queira ser maior do que ninguém. E a Bíblia diz que aquele que você se levantar contra ele, você está sendo juiz. E a Bíblia diz que Ele não nos colocou como juiz. Quando você se acha melhor, você perde o favor de Deus. Acompanhe no quadro, Lucas 18, 9. Jesus conta uma parábola de alguns que eram cheios de justiça própria.
Todavia, quem alcançou o favor de Deus foi aquele que reconheceu que de si mesmo não era bom, mas reconheceu que somente Deus era bom e justo. A melhor coisa que podemos fazer na presença de Deus é tomar o lugar de Cristo, pois Ele já tomou o nosso lugar. Como assim tomar o lugar de Cristo? É dizer, Senhor, o meu lugar agora é seu. O Senhor já fez, eu não preciso fazer mais nada, sabe? Pois Ele mesmo já tomou o nosso lugar. Cristo não teve de pecar para ser feito pecado. E nem você tem que praticar justiça para ser feito justo. Segura no quadro aí só um momento. Hoje em dia eu não sei se tem mais isso, mas na minha época, quando eu tinha 17, 18 anos, tinha 2 justiceiros no meu bairro. Eles achavam que eles tinham que matar bandido. E quantas pessoas eles mataram errado? Começou de uma maneira supostamente correta, que não é correto tirar a vida de ninguém. Mas depois eles se corromperam porque começaram a aceitar peita, pagamento para matar outros. E eles, amado, eram tão fugitivos como os outros bandidos. Porque eles achavam que fazer justiça própria causava aplausos da comunidade. Eu matei o Joaquim que deu um tiro na Maria. Eu vou lá e mato o Joaquim. Tem gente que fala, uau, agora nós temos segurança. Que segurança? A Bíblia diz, se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Sabe, irmãos? Quando você quer ser justo por fazer justiça própria, você deixou de ser justo. Você só é justo quando a sua justiça for Cristo. A pessoa fez algo para você, você teve oportunidade de se vingar. Se você se vingou, você cometeu justiça própria. Mas se você entregou essa vingança diante do Senhor, e Ele vai te justificar, porque você é justo. Amém? Estar debaixo do favor é deixar a graça reinar em nossa vida. Mas a graça somente pode reinar por meio da justiça. Você quer que o favor reine em sua vida? Então rejeite toda a justiça própria. Esteja debaixo da justiça de Deus. Romanos 5:21 diz assim, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Filipenses 3:9, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. Romanos 7:18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem-estar em mim, não, porém, o efetuá-lo. Preste atenção, eu posso até querer o bem-estar, mas a melhor coisa é quando eu efetuo o bem-estar. De que forma? Não para mim, para o meu irmão. Sabe, irmão? Alguém poderia falar, mas você é trouxa, você poderia fazer algo para você, está fazendo para o outro. Então, esta é a ordem de Deus. Abençoa o teu irmão como você gostaria de ser abençoado. Mas eu vou na casa dele, não me serve nem um café, mas quando ele for na tua, sirva um banquete para ele. Mostre a ele que a graça do Senhor é na tua vida, não para mostrar, consertando aqui que eu estou dizendo, mas para ele ver que dar é melhor do que receber. Amém? Nós precisamos entender, amado, que nós devemos rejeitar a justiça própria, sabe? E estar debaixo do favor de Deus. Quem é cheio de justiça própria é mais ávido para condenar as pessoas que estão do seu lado. Olhe para pessoas que são cheias de justiça própria, não perdoa. São pessoas que dizem, não, meu jeito é assim, ou para mim está fora. Justiça própria. Porque nem todo mundo vai pensar como você pensa, nem todo mundo vai agir como você age, nem todo mundo vai ter a visão que você tem. Sim ou não? É engraçado que com filho a gente não faz assim, mas queremos fazer com os outros. Com filho não fala, não, eu já falei, mas deixa, a vida vai ensinar para ele. E às vezes o nosso amigo está do nosso lado, ele cometeu alguma gafe, e a gente diz, não, corta ele fora, porque isso aqui não tem jeito não. Falei 10 vezes, fala 100. Já falei 100, fala 1000. Falei 1000, fala 10.000. Porque se o Senhor colocou do teu lado, é para andar junto contigo. Para de apontar, de julgar e de condenar, porque você está saindo debaixo do favor de Deus. Trate o irmão como você gostaria de ser tratado. Amém, meu irmão? Trate os líderes da sua célula, porque a visão que nós temos é que todos nós somos líderes.
Amém? Como líder, como alguém da sua altura, trate a tua esposa e o seu marido como um presente de Deus. Trate os teus filhos como fruto que veio de ti. Eu não posso chegar num pé de goiaba e reclamar que tem goiaba lá. Mas eu queria que tivesse laranja. Eu estou com vontade de comer laranja. Então vai na laranjeira, não vai onde está a goiabeira. Porque a goiaba é o fruto da existência da própria árvore. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Se ela for da tua célula, melhor ainda. Essa pessoa está na sua célula porque ela é tua cara. É teu amigo porque faz parte do mesmo pacote de biscoito que você está lá. Aí você fala, não sei, meu Deus, quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Olha os tipos de amigo que eu tenho. Teu perfil. É tanto teu perfil que ele se sente bem estar do teu lado, porque você, no mínimo, deve ser igual. Não é verdade, irmãos? Eu posso reclamar da igreja? No dia que eu reclamar da igreja, eu estou reclamando de mim, porque a igreja é minha cara. Tem um ditado que diz que a igreja é o perfil do pastor, é verdade. Vou começar a falar algumas qualidades aqui. A nossa igreja tem um perfil que é uma igreja alegre. Que eu saiba, se o pastor não é carrancudo. Pelo menos parece. Nossa igreja tem mania de abraçar todo mundo, beijar todo mundo. Uma coisa que eu não me intimido, eu beijo todo mundo. Ontem nós tivemos aqui a célula o evento ponte da célula da Tati e do Jean. E tinha algumas pessoas que confesso que eu já tinha visto de vista. Mas é tão natural eu abraçar as pessoas e beijar a cabeça, que eu abraço a pessoa e já dou um beijo na cabeça. Eu fui dar um beijo na cabeça de um rapaz e ele fez assim. Falei, fique em paz, eu beijo todo mundo. E fui beijei. É meu natural, é isso. E a gente percebe que a igreja segue o mesmo perfil, irmão. Eu não conseguia ver Cristo diferente disso. Né? Você vê o irmão Augusto, ele está aí? Não, ele veio de manhã, né? Você já viu ele mandando beijo no culto? Chamando Jesus de cheiroso? Eu vi que algumas pessoas começam a andar com ele e começam a fazer a mesma coisa. Até um tal de... mania. Mas lembra ele, lembra o perfil dele. Sim ou não? Então, meu irmão, não queira ser melhor do que ninguém. Seja amável. Se você tiver que nivelar, nivele você por baixo e põe a pessoa acima. É assim que nós devemos fazer com as pessoas. Não colocar as pessoas abaixo de você para você se sentir, sabe, o seu ego lá em cima. Ponha ela para ela se sentir amada. Porque você sabe o patamar que você está. Amém? Sempre queremos, talvez, humilhar as pessoas diante de Deus. Não faça isso. Porque isso é um tipo de justiça própria. A coisa mais humilde a se fazer é reconhecer que na cruz o seu pecado foi cravado e você recebeu a justiça de Cristo. Você pode ter matado 200 pessoas. Se você foi para um tribunal e o juiz no final bateu o martelo dizendo que você não é culpado, você sabe que você é culpado. Mas você sai de lá de cabeça erguida dizendo assim, que é? Estou livre. Juro que não fui eu. Antes você entrou assim, dizendo, vou pegar no mínimo 30 anos. Aí alguém, sei lá, algum erro aconteceu e você foi julgado como inocente. Sua cabeça levantou. Para de ficar andando de cabisbaixo. Ele na cruz diz, inocente, inocente, inocente. Seu pecado já foi apagado. Mas não é por causa disso que você vai humilhar ninguém. Vai cometer justiça própria, mas vai continuar fazendo a mesma coisa para outros. Amém, amado? Saiba que Deus tem algo para ti, e o que Ele tem é a justiça divina. Amém? Curva a sua cabeça, eu quero orar por você.